Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem. Quem já administrou uma casa legislativa, quer seja aqui ou em qualquer uma outra cidade do nosso país, ou quem já administrou uma prefeitura, um município, sabe como tem que ser a relação com a imprensa. Faço essa fala inicial para dizer que eu fiquei abismado com o que aconteceu nos últimos dias em relação... Porque a imprensa está fazendo jogo pesado com o governo federal. Jogo pesado. Acabou a eleição. Isso, acho que todo tempo deve ser assim. Passadas as eleições, todos devem se unir. Óbvio que não devem aprovar tudo, bater palma para tudo, mas o povo deve se unir em favor da cidade, do estado ou do país. Eu me lembro que em 2014 foi apresentada aqui uma moção de repúdio ao Jair Bolsonaro, quando ele ainda era deputado federal. Eu repito, 2014. A moção de repúdio era porque ele teria dito algumas coisas lá para Maria do Rosário. Eu votei contra, evidentemente, essa moção de repúdio. E eu acho que ele já recebeu, além dessa, outras moções de repúdios aqui da Câmara Municipal de Blumenau, assim como, certamente, de outras câmaras espalhadas pelo nosso país. Então, muita gente torcia contra e muita gente continua torcendo contra. Agora, eu quero que a população analise a relação do governo com a imprensa. Por que eu introduzi essa fala dizendo como deve ser, ou como pelo menos a imprensa, parte pelo menos da imprensa, como ela quer que seja a relação, quer seja de um presidente de Câmara, quer seja de um prefeito, governador ou presidente da República, com eles, líder do governo. Basta olhar os bilhões que foram gastos com publicidade pelo governo federal nos últimos anos no nosso país. Nós estamos falando de muito dinheiro. Quando algumas pessoas, líder do governo, me refiro a Vossa Excelência de novo, quando algumas pessoas, me dirijo ao senhor, porque eu sei que o senhor é administrador também e conhece de política, de administração pública também, quando algumas pessoas até diziam, mas a Câmara não economizou nada. Sabe quanto nós economizamos somente ano passado aqui com publicidade? Cerca de 600 mil reais. Cerca de 600 mil reais nós economizamos aqui na Câmara Municipal com publicidade. Para fazer isso precisa ter coragem, sim. Eu não concordo com todas, principalmente com todas as declarações do presidente Bolsonaro. Eu falaria talvez a mesma coisa com outras palavras. Mas eu não posso dizer que ele não está no caminho correto. Eu não posso sair por aí falando que essa reforma da Previdência é contrária aos pobres, que vai acabar com o nosso país, que ele é o principal responsável pelo grande desemprego que nós temos no nosso país, porque isso é falácia, isso não é verdade, isso é mentira. Eu já assisti a vídeos do ex-presidente Lula falando que a reforma da Previdência tem que ser feita. Eu já assisti a vídeos da ex-presidente Dilma dizendo que a reforma da Previdência tem que acontecer. E não são os pobres, não serão os pobres os mais prejudicados se a reforma passar da maneira em que está. Tem muita gente falando sem nem mesmo se dar ao trabalho de ler a reforma da Previdência. Os maiores prejudicados, vereador Becker, são aqueles que ganham mais. São os funcionários públicos que ganham acima de 30 mil reais. A alíquota que vai incidir sobre os pobres, aqueles que ganham até um salário mínimo, vai cair, na verdade, de 80 para 75 reais. Então, eu tenho aqui, inclusive, alguns depoimentos de alguns especialistas, mas o que todo mundo concorda é o seguinte, que o desconto mensal aplicado sobre quem recebe salário mínimo cairá de 8% para 7,5%. A alíquota efetiva sobre as menores faixas salariais até o teto da contribuição previdenciária também será reduzida. Perto de quem ganha o teto de R$ 5.800, o desconto será reajustado de 11% para 11,7%.
Os funcionários públicos que recebem mais de 10 mil, esses sim sofrerão desconto superior a 19% sobre a parcela que exceder esse valor, indo até 22%. Quem ganha 30 mil e paga hoje 3.500 a Previdência, pagará R$ 4.800. O pobre, na verdade, ganha um pouco. O rico perde muito. Essa é a verdade. Concedo a parte. Com autorização do orador, vereador Adriano Pereira. Vereador Marcos, quero dizer que é importante as opiniões, embora divergentes, mas acima de tudo o respeito democrático que eu e Vossa Excelência sempre buscamos manter aqui nesta casa. Obviamente que discordo até porque, antes da eleição, o próprio Bolsonaro era contra a reforma da Previdência. Os filhos dele se manifestavam contra a reforma da Previdência, atacavam o Temer de forma histérica, alucinada. Não vai passar, nós vamos votar contra a reforma da Previdência. E agora simplesmente mudou, né? E dizer que não vai afetar a parte mais pobre, os trabalhadores do campo e da cidade, meu Deus, me parece um pouco de ingenuidade de Vossa Excelência, mas, repito, com todo respeito, aqui ninguém precisa ter opinião igual, isso a gente vai sempre, nesse aspecto, se respeitar. Mas dizer que a reforma da Previdência, tanto que a Dilma comentou que precisava, que o Lula comentou que precisava, não era nos moldes jamais que está sendo proposto por esse governo. Eu até compreendo Vossa Excelência do partido DEM, do Maia, que disse que dá para trabalhar até os 80 anos. Até compreendo. Obrigado. Concede mais um minuto, senhor presidente, para concluir. Mais 1 minuto e 30, Vossa Excelência, devido às partes. Vereador Adriano Pereira, uma coisa eu tenho certeza que a maioria das pessoas, né, a maioria dos brasileiros concordam. Foi o PT que infelizmente afundou com o nosso país. Então é fácil, né, fazer discurso aqui. Mas o que nós temos que fazer agora é dar as mãos e encarar a realidade. Precisa sim haver a reforma da Previdência, e isso todo mundo sabe. O país precisa gerar emprego, precisa gerar renda, precisa voltar a crescer. E o que nós temos visto é essa oposição. Vereador Ito, eu fico às vezes assistindo o que está acontecendo lá no Congresso Nacional. Haja paciência para aqueles deputados, haja paciência para aquele presidente da CCJ, o que ele enfrentou com aquelas deputadas, especialmente aquelas deputadas petistas, aquela oposição, fazendo direto, tentando obstruir as sessões. É muito difícil, realmente, para quem quer fazer um trabalho sério na política do nosso país. Agora, o Bolsonaro se equivocou, sim, quando ele, antes de ter assumido a presidência da República, ter dito que não poderia ter a idade mínima 65 anos de idade. E isso, vereador Ito, isso tem que mudar, sim. Não pode se exigir 65 anos como idade mínima. Eu acredito que isso vai mudar, porque agora sim o projeto saiu da CCJ e ele vai para a comissão especial e ele sofrerá emendas certamente. Agora nós temos que falar a verdade. Conforme o projeto está posto, não são os pobres que vão perder, são os mais ricos. Obrigado.